Começamos essa história acompanhando o Toya, que não passava de um figurante no grande jogo que é o ensino médio, um cara que estava lutando para manter a cabeça fora d'água enquanto se afogava em montanhas de livros. Ele estava dando sangue nos estudos para os exames nacionais, desesperado para fugir de um futuro onde ficaria preso em, sei lá, talvez um turno de moer os ossos ali em uma loja de conveniências ou qualquer coisa até se aposentar. Mas enquanto ele estava focado ali no próprio futuro, os colegas de classe só queriam saber de ganhar hype e fofocar sobre uma sequência bizarra de assassinatos que estava rolando na cidade. Os boatos eram insanos, principalmente porque a galera dizia que sempre que um corpo aparecia, a área ficava coberta por misteriosas pétalas de flores. Todo mundo estava jurando que essas pétalas eram a marca registrada de um monstro, mas nosso prota não estava nem aí para lendas urbanas quando a nota dele era o que estava em jogo. A paz da sala então é interrompida quando o professor entrou anunciando uma aluna nova chegando naquele dia. Só que quando a garota entrou, ela nem olhou pra cara do professor e muito menos deu bola para o resto da turma. Em vez disso, ela marchou direto à direção de Toya e se apresentou como Raito. O nosso prota não fazia a menor ideia do qual CAPS essa doida fugiu, e ele era esperto o suficiente para saber que se envolver com alguém que parecia uma protagonista de um anime ali saindo da tela era pedir pra treta. Ele deu uma resposta preguiçosa e sem interesse, voltando para as anotações dele na esperança de que ela simplesmente sumisse. Porém, contudo e entretanto, ela acabou sentando na cadeira ao lado dele e ficou quietinho o resto do dia. Mas no momento em que o sinal tocou e o prota começou a ir para casa, lá estava ela de novo, saltando sobre um corrimão ao lado dele. Nisso, ela mandou um mortal no ar que foi muito mais dramático do que qualquer movimento de um jogo de ação de alto orçamento, pousando em uma precisão que deixou o Toya completamente sem entender nada. Antes que ele pudesse perguntar qual era o problema dela, a Raito segurou o rosto dele e o encarou fixamente nos olhos. Isso mandou um calafrio direto para a espinha do nosso prota, que deu um jeito de se soltar e mandou uma desculpa rápida, dizendo que estava atrasado para o cursinho antes de sair em disparada. Enquanto ele sumia no horizonte, a Raito pegou o celular e disse para um contato chamado Newman que ela estava certa sobre o brilho nos olhos do garoto. Com essas palavras, o Toya foi oficialmente jogado em uma trama que ele nunca pediu para participar. Enquanto isso, em um canto obscuro da cidade, um lunático estava aterrorizando uma mulher com um facão de açougueiro, mencionando que ia transformar a garota numa refeição gourmet. Por puro azar do destino, aquele beco ficava logo ali na esquina onde o nosso prota estava indo, mostrando que o universo realmente estava querendo ferrar com ele. O Toya finalmente então encontrou um banco ali na frente do cursinho e puxou o resultado do seu último simulado. Uma média de 70% não era exatamente um fracasso total, mas em um mundo onde qualquer coisa abaixo da perfeição é um desastre, aquilo parecia uma sentença de morte pra ele. Ele então amassou o papel e jogou ali numa lixeira, tendo um acesso de raiva, desejando do fundo do coração ter algum tipo de talento único para não se sentir um completo desperdício de espaço. Mas ele bem sabia que habilidades especiais não caíam do céu para caras como ele. Naquele exato momento, dois policiais então chegaram no beco ali para investigar relatos de gritos. Eles viram um vulto curvado nas sombras e acharam que era só um morador de rua ou algo do tipo. Mas conforme se aproximaram, perceberam com horror que o homem estava na verdade devorando os restos da mulher de mais cedo. O assassino parecia genuinamente satisfeito consigo mesmo e os oficiais sacaram na hora que estavam lidando com o monstro. Um deles então puxou a arma, pronto para descarregar o pente se o bizarro desse um passo em falso. Alguns minutos depois, o garoto estava voltando para casa e passou por aquele mesmo beco. A primeira coisa que bateu nos olhos dele foram os corpos sem cabeça daqueles dois policiais, enquanto o assassino estava ali gargalhando como um completo psicopata. O Toya agora era oficialmente parte da cena, ou seja, se fudeu. De repente, a Raito apareceu como se fosse mágica e, vendo a cara de choque do rapaz, perguntou se ele estava sentindo inveja. Ela explicou que quando as pessoas presenciam um talento de verdade, elas geralmente sentem ou admiração, ou medo, ou inveja. Ela chutou que alguém tão desesperado quanto o Toya estaria queimando de inveja por dentro naquele momento. Ele ainda estava tentando processar o sangue ali e o fato de que a Raito tinha previsto que ele estaria ali. E o assassino, que se chama Fish, notou os recém-chegados por ali e parecia já ter um passado com a garota. Ele agradeceu a ela por ter sido o gatilho que permitiu que ele despertasse o próprio talento, mas como uma forma bizarra de gratidão, ele decidiu que ela seria o seu próximo prato. Ele então avançou contra os dois com uma velocidade absurda, mas a Raito foi mais rápida do que ele, agarrando o Toya e protegendo o garoto ali atrás de um pilar de pedra antes mesmo da lâmina do matador atingir o alvo. Aquela manobra foi aparentemente guiada pelos cálculos da Nilma.
A Nilman lembrou a garota para acabar com aquilo o mais rápido possível, então ela passou o celular pro Prota e perguntou o que ele faria se pudesse ganhar instantaneamente as habilidades de suas vidas passadas. Para um cara como Toya, aquilo soava como um código de trapaça para a vida, mas o método era brutal. O item necessário era uma lâmina específica e para ativar o poder, ele teria que ir com tudo no modo sombrio e cortar a própria garganta. Rapaz, enquanto o Fish os perseguia, a Raito fez exatamente isso. Ela torou-lhe o próprio pescoço para ativar sua vida passada como uma Kunoichi lendária. No momento em que a transformação rolou, pétalas de flores começaram a jorrar dela. Enquanto ela caía na porrada com o assassino, a Nilma explicava a situação pro Toya pelo telefone. Ela mencionou que através do ramo da reencarnação, certas pessoas chamadas de retornados poderiam puxar talentos ali de suas experiências anteriores, as suas existências anteriores. Isso permitia que fizesse feitos sobre-humanos e as pétalas eram a prova física desse poder. Ela avisou que mesmo que alguém tivesse sido um gênio na vida passada, essa pessoa poderia ter sido um monstro, o que é exatamente o que aconteceu com o tal do Fish ali. Também tinha um risco gigantesco envolvido nesse processo todo, pois se você fosse um ninguém sem talento na sua vida passada, meu querido, você ia simplesmente tentar reencarnar, seria se degolar e nada iria acontecer. A Nilma então perguntou a ele se ele ainda estava desesperado bastante para apostar a vida por um talento do passado, esperando que ele recuasse de medo ali com a proposta e tal, até porque, obviamente, a pessoa com 2 parafusos funcionando faria isso, porém, ela não fazia ideia do quão doidão era esse maluco. Enfim, enquanto isso, a Raito estava trocando golpes com o Fish, que tirava sarro dela dizendo que ela era uma decepção para alguém com status de lenda. E cansado daquela baboseira do cacete, a Raito liberou sua técnica suprema, o corte de cadáver de 8 cores. O Fish até conseguiu defender um deles, mas meus queridos, os outros 7 fatiaram o bicho velho em pedaço. Tudo que sobrou do assassino foram suas pétalas sopradas pelo vento. E assim que a luta acabou, a Raito foi buscar a arma dela, mas viu que o Toya tinha metido o pé. Enquanto a Nilma revelou que ele tinha levado uma das lâminas e fugido. A Raito na verdade pareceu aliviada, já que esse era o resultado que ela estava buscando. A cena então mudou e agora vemos o quarto do Toya que tá banhado em sangue depois dele ter seguido o ritual. Enquanto perdia a consciência, ele teve uma visão de um homem de cabelos brancos e quando finalmente acordou na manhã seguinte, a Raito estava sentada ali mesmo no quarto dele. Ele notou que as mãos dele estavam manchadas de sangue seco e ela confirmou que ele tinha se tornado retornado com sucesso. Ela até tirou sarro da cara dele ali, mencionando que ele estava fazendo uns barulhos no mínimo estranhos e embaraçosos enquanto dormia. Mais tarde, naquele dia, os dois estavam sentados em um parque ali, onde o nosso prota finalmente se abriu sobre o seu passado. Ele tinha um irmão mais velho que se chamava Seiya, e que não era o Cavaleiro do Zodíaco, que era um verdadeiro prodígio em tudo o que fazia. Enquanto Seiya era o filho de ouro, o Toya passou a vida tentando escapar da sombra do irmão, mas o Seiya acabou ficando doente e acabou indo de vala. Os pais dele, de algum jeito, ainda conseguiram culpar o rapaz pela tragédia e acabaram o expulsando de casa, o que alimentou a obsessão dele em conseguir pelo menos um único talento e provar que todos estavam errados. E, gente, ele tinha tentado todo tipo de hobby e habilidade possível e impossível que vocês possam imaginar, mas ele sempre foi no máximo medíocre em tudo. A Raito disse que entendia a dor dele porque estava no mesmo barco, e antes que o garoto pudesse pedir detalhes, ela recebeu uma mensagem da Nilman. E nisso a cena mudou e eles então chegaram ali a uma espécie de um quartel-general da Nilman, que era uma sala cheia de monitores que pertencia a alguém que claramente não via o sol faz muito tempo. A Nilman explicou que ela e os outros faziam parte de um grupo chamado Floresta dos Grandes e a missão deles era eliminar os retornados malignos como o Fish antes que eles causassem mais treta. Ela esperava que o Toya se juntasse à causa e ele pareceu estranhamente animado para sujar as mãos. O primeiro trabalho dele era caçar um retornado chamado Vlad, embora Nilman tivesse especificado que não o queria morto de imediato, pois ela precisava estudar o talento dele primeiro. 2 dias depois, a missão começou em uma floresta densa. O Toya ficou pra trás enquanto a Raito ia na frente. Só que, gente, enrolar o Vlad era um pesadelo tortuoso, porque esse desgraçado ali tinha um talento que permitia manifestar espinhos extremamente afiados ali que saíam na terra quando ele bem entendesse. A Raito inclusive até levou um golpe sério no ombro ali e se prejudicou durante a luta. E vendo que a situação tava começando a ficar feia, a Nilma mandou o garoto fugir, mas ele não ia deixar a parceira morrer. Justo quando o Vlad se preparava para finalizar a Raito,
um braço de repente atravessou o peito dele. O Toya tinha usado uma parede de pedra como escudo para alcançar através da matéria sólida e agarrar o vilão por trás. O Vlad percebeu que o garoto tentou roubar o seu coração, mas errou porque ainda era um novato com os poderes. O Vlad então riu, achando que estava em vantagem, mas nesse momento uma aura no mínimo aterrorizante encheu a floresta e uma voz misteriosa ordenou que o Vlad recuasse. E mesmo contra a vontade, o vilão decidiu fugir, deixando eles vivos. A cena então mudou mais uma vez e mais tarde naquela noite, o Toya estava sozinhão ali de boas em uma ponte quando o Vlad o encurralou ele de novo, exigindo que ele devolvesse o que tinha sido roubado. O nosso proto então deu uma de João sem braço ali, mencionando que não fazia ideia do que o doidão tava falando, mas o Vlad obviamente não comprou o discurso. Ele explicou que durante aquele embate anterior, o objetivo do Toya não era matá-lo, mas sim roubar o seu talento de verdade. O Vlad tinha vindo sozinho para recuperar o poder, o que foi um erro fatal. Afinal, o Toya queria manter em segredo a sua habilidade de absorver poderes, e para garantir que o Vlad não abrisse o bico, ele ativou a habilidade de espinhos roubada e o empalou generosamente. O Toya não estava interessado em ser um herói ou proteger os fracos, nada dessa papagaiada. Ele só queria o quê, minha gente? Ele só queria acumular o máximo de talentos possível para se tornar um ser supremo. E ele estava pronto para esmagar qualquer um que cruzasse o seu caminho. E nisso o episódio acaba e, gente, o Toya finalmente deixou de ser um Zé Ninguém para se tornar, digamos que a maior ameaça desse universo, pelo menos o universo do anime, provando que a sede de poder pode transformar qualquer pessoa em um monstro pior do que os seus próprios vilões. Vocês gostaram e querem a continuação? Então deixa aqui nos comentários que vocês querem a próxima parte, senta o dedão no like no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade.